Fisiologia da Alma, capítulo 63. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Ramatiz, que transmitiu através do médium Ercílio Mais esse livro, né? Que tem esse nome, Fisiologia da Alma. Essa é a primeira pergunta de hoje, ele vai responder. Temos tido conhecimento de que homens de talento e de louvável capacidade criadora têm se deixado aviltar completamente pelo alcoolismo. Como se explica isso? Responde Ramatiz. Comumente, essa degradação tem por causa uma tragédia íntima, uma ingratidão humana, um problema emotivo insolúvel, ou, então, os sucessivos desentendimentos no seio do lar, da família. Né? Isso acontece quando o homem é de caráter fraco, sem vontade própria, constituindo-se, então, o elo inicial da cadeia escravizadora do álcool. Muito contribuem para isso os folhetins de porta, os livros vulgares, as poesias melodramáticas, o teatro, os filmes e a mídia de modo geral, que por vezes costumam imortalizar em mensagens de poemas épicos ou cânticos exagerados a tragédia vulgar de alguns desses boêmios ou gênios aviltados pela embriaguez. Muita vez procura-se mesmo fundamentar a queda dos beberrões em motivos de alta emoção espiritual, sublimando-o sob elevados sensos de arte, poesia ou álacre boêmio, ou da boemia, álacre da boemia. Entretanto, a cena mais comum é a do bêbado, seja o analfabeto ou o intelectualizado, que espanca a esposa, atormenta os filhos, a família, ou promove um ambiente mórbido e hostil em seu lar, tornando-se autor dos mais execráveis quadros ou melodramas que muito melhor se afinizam às truanices de um circo de cavalinhos. Enquanto isso, a esposa heróica se curva sobre o tanque de lavar roupas ou se humilha na limpeza dos casarões alheios, desdobrando-se para sustentar, às vezes educar a prole faminta, né? Quer dizer, se dedica a sustentar o lar, porque o marido se tornou um alcoólatra. Sob a visão justa do Criador, quem realmente vive o poema glorioso ainda é essa infeliz esposa e heroína, que muitas vezes também sustenta o casal de velhinhos, os avós, os pais, aliás, e ainda mantém os filhos boêmios e bêbados, incorrigíveis, porque seguem o mau exemplo do pai, que, indiferente à responsabilidade da vida humana, vampiriza impiedosamente aqueles que o socorrem. Os poemas, dramas e filmes sobre a epopeia do embriagado seria bem mais interessante e úteis se revelassem a realidade dantesca da vida dos canecos vivos, que nós tanto já falamos aqui. Boêmios noturnos e incorrigíveis beberrões. Por tudo isto, não vemos motivos de se desculpar a embriaguez ou a boemia sustentada à base de cachaça ou de uísque, mesmo quando se trata de bêbado inteligente, capaz de produzir as mais louváveis
filigranas sonoras e poéticas, assentado às mesas ruidosas das cantinas ou dos bares terrenos. Vamos a mais uma pergunta aqui. O filósofo, o poeta ou o artista que produzem páginas ou obras geniais, quando se embriagam, também são dignos das mesmas censuras? A nossa história exalta bastante muitos dos nossos poetas e artistas que, embora tendo sido notívagos e dados a beber, deixam sinais brilhantes de sua passagem pelo mundo terreno. Brilhantes, vamos ver, né? Sobre o critério, responde Ramati, sobre o critério espiritual muda completamente a interpretação dos valores catalogados no mundo terreno, pois, perante os desígnios da vida imortal, só as virtudes têm valor inatacável, como seja a bondade, a fraternidade, a honestidade, a renúncia e a pureza psíquica. Os homens sumamente inteligentes, mas bastante dominados pelos vícios ou pela imoralidade, embora a ética do mundo os classifique na esfera dos boêmios famosos e das genialidades poéticas, nem por isso deixam de ser espíritos defeituosos. A gente sabe que homens com muita instrução, muitos diplomas, muita vez se dedicam a cometer grandes crimes de roubos, né? Nas nações. Os homens sumamente inteligentes, mas bastante dominados pelos vícios ou pela imoralidade, embora a ética do mundo os classifique na esfera dos boêmios famosos e das genialidades poéticas, nem por isso deixam de ser espíritos defeituosos. Muitas vezes não passam mesmo de canecos vivos a exudarem as libações alcoólicas que são aproveitados por outros ex-boêmios terrestres, também inteligentes, já desencarnados, né, que são os obsessores. Se voltardes os olhos para o que acontece com os boêmios terrícolas, verificareis que a maioria deles costuma abandonar a família ou se põe a viver de expediências ociosos, pesando como lastro inútil na economia dos povos. Alguns abandonam a velha companheira que os serviu durante longos anos de vicissitudes ou humilhações para se ligarem à mulher volúvel, elegendo-a como a grande inspiração poética de suas obras geniais. Embora isso cause estranheza, é em torno das mesas boêmias e entre as libações alcoólicas que, paradoxalmente, esses literatos despertam o gênio criador ou a via poética, pois a sua inteligência só se aquece sob a ação corrosiva do álcool. E, como assim, se colocam em contato com as criaturas viciadas da crosta ou do além, né, porque tem muitos obsessores que estão aqui convivendo com a gente. Claro, atraem esses obsessores, quem se afinizam com os desejos e os pensamentos deles. Estas lhes subvertem as intenções laboriosas, enquanto as suas esposas e filhos se exaurem para a sustentação do lar empobrecido. Que ensinamento de valor pode ligar ao mundo os poetas, filósofos e artistas quando, para doarem à humanidade alguma obra genial, principiam justamente escrevendo o drama covarde do abandono de suas famílias? Que glória pode ser atribuída a quem ingere dezenas de litros de álcool na mais irresponsável boemia, quando ainda não se revela capacitado para conseguir um litro de leite para os seus filhos?
que valem para o mundo, ser dentro de roteiros espirituais, a lacridade, as rimas, os conceitos, os pensamentos e as graças literárias daqueles que, cantando a epopeia da vida humana, não conseguem sustentar a alegria do próprio lar. Bom, vamos ficando por aqui. Esse é o capítulo 63 do livro Fisiologia da Alma, transmitido a nós pelo Espírito Ramatiz, através do médium Exílio Moraes.